Queridos, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos os amados que estão conosco com a bendita, maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos tocar num assunto que é referente a praticamente toda a humanidade, né? Então vamos começar fazendo um histórico sobre o relacionamento entre Deus e o homem. O homem estava lá, paraíso, na completa comunhão com Deus. Ele pecou, foi destituído da glória de Deus e aí ele começou uma caminhada aqui na terra. Como nós já dissemos, demorou 235 anos para que se voltasse a invocar o nome de Deus. E Deus foi aos poucos se revelando para os homens, para que os homens o conhecessem e voltassem para Ele. Muito bem, vamos chegar na época do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio e nos revelou amplamente, totalmente a quem é Deus, a maravilha de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus e a salvação de Deus. Quando o Senhor Jesus subiu, depois de ter ressuscitado, começou a era da igreja apostólica, dirigida pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Houve um grande avivamento, né? As pessoas buscavam, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. O derramar foi muito grande e as pessoas tinham comunhão com Deus, tinham os dons de Deus, os benefícios de Deus. E a igreja cresceu sob perseguição, cresceu sob morte, foi espalhada, mas tudo isso foi bom para que ela se multiplicasse como Deus havia prometido, como o Senhor Jesus Cristo havia falado. Muito bem, então a era apostólica foi uma era acompanhada de um grande avivamento, mas também acompanhada de uma grande perseguição. A Bíblia diz que 10 imperadores romanos, durante os seus reinados, perseguiram a igreja, e isto só fortaleceu a igreja. Porém, na época do imperador Constantino, a igreja se aliou ao Estado. Então a igreja de perseguida passou a ser poderosa no sentido humano. E os homens começaram a ter domínio sobre os outros homens. Então, a partir disso, o homem foi ficando distante de Deus, a igreja foi ficando distante de Deus, o Espírito Santo foi sendo apagado dos corações, a lâmpada do Espírito Santo foi sendo apagada, foi se perdendo o contato com o Espírito Santo. E aquela efervescência, ela foi diminuindo à medida em que os homens que estavam à frente da própria igreja começaram a ter controle e poder sobre outros homens. Esta é a realidade, esta é a verdade, e foram passando diversas fases. Passou-se então, a fazer de Deus um Deus acusador, passou-se a fazer de Deus um Deus punitivo, um Deus sempre com o dedo apontado para o homem, um Deus agressivo, um Deus castigador, sabe, queridos, começou a se esquecer o Deus do amor, o Deus da misericórdia. Por quê? Porque isso dava aos homens controle sobre os outros. Se você estudar a história da Idade Média, se você estudar a história da igreja, você vai entender facilmente o que eu estou falando. Então, o homem foi se apartando do sagrado, foi se esquecendo de Deus. Hoje, depois de todo esse progresso, todas essas facilidades e todos os meios de comunicação que infelizmente quase sempre não são usados a favor do Evangelho de Deus, Deus está se transformando em apenas um detalhe, como outras coisas. Deus passou a ser ignorado, passou a se desprezar o próprio Deus e as coisas sagradas. Queridos, a Bíblia passou, e hoje é assim, para a grande maioria, é um livro velho, um livro ultrapassado, um livro desprezado, um livro que quando alguém é afeito a ele,
é visto como alguém antiquado, retrógrado. A reverência foi esquecida. E as pessoas só vão atrás do Senhor na hora do desespero, na hora da doença, na hora do grande problema, na hora em que o que ele tem de necessidade é impossível às suas condições. Chegou-se ao ponto de um escritor alemão, Nietzsche, ele dizer assim: Deus está morto. Ainda bem que fizeram 2 filmes já, 2 ou talvez 3, com o nome Deus não morreu. Então, queridos, a humanidade está cada vez mais distante de Deus. Deus está sendo um mero detalhe e desprezado. Mas o que a palavra de Deus fala? Vou dizer algumas coisas, bem rápido. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Eis que estou à porta e bato. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Filho meu, dá-me o teu coração. Está escrito assim em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Está escrito na palavra que os ouvidos do Senhor estão prontos a ouvir o clamor do povo de Deus, de todos aqueles que se achegam a Ele. Vejam como Deus nos quer na sua presença. Está escrito assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Amado, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Deus não está longe, Deus não está lá nos confins não sei de onde. Não, Deus está junto de nós. Deus quer fazer morada em nós através do Espírito Santo. Por isso que Ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que está escrito na palavra de Deus que nós fomos formados para o louvor da glória de Deus. Quer dizer, Deus está nos chamando e essa é a alegria de Deus. Que nós estejamos em comunhão com Ele. Então, eu quero te dizer uma coisa. Você não está esquecido de Deus. Você pode tocar no coração de Deus. Você pode tocar no coração de Deus. Você pode mover o coração de Deus. Veja bem, na palavra de Deus também está escrito: a fé move o coração de Deus. Está escrito assim: e ouviu Deus a sua palavra. Ele ouviu a palavra do homem, ele aceitou a palavra do homem e ele operou em função ao homem. Está escrito: e ouviu Deus a sua oração. Queridos, Deus ouve. Nosso Deus não é surdo e Ele quer ouvir a nossa voz. E viu Deus a condição da pessoa, a condição da nação. E viu Deus. Então os olhos de Deus estão sobre nós. O que eu quero dizer com isso? Deus não é algo inatingível. Não é algo distante. Templo de Deus, morada do Espírito Santo, feitos para o louvor da glória de Deus. O nosso coração é um altar. Entenda isso, querido. Alguma coisa vai ter que estar sobre o altar do teu coração. E você escolhe o que vai estar lá. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. Você tem poder de tocar no coração de Deus. Nós, meros homens, por causa do imenso amor de Deus, não por merecimento nosso. A fé toca no coração de Deus. Eu vou dar rapidamente alguns poucos exemplos para que você entenda. Lá em Mateus 9, no versículo de número 27, havia 2 homens cegos e foram pedir ao Senhor Jesus para que eles vissem. E o Senhor Jesus disse assim: vocês creem que eu possa fazer isso? Eles disseram: sim, nós cremos. O Senhor Jesus olhou para ele e falou assim, para eles e falou: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Sabe o que significa segundo a vossa fé? Que a fé deles tocou no coração de Cristo, tocou no coração de Deus. E Deus, na misericórdia e graça, disse: seja feito segundo a vossa fé.
E eles enxergaram. Lá em Mateus 8, capítulo 8, versículo 13, fala do centurião que chegou até o Senhor Jesus. Ele tinha um criado que ele amava. O centurião era um romano, não era um hebreu, não. Um israelita. Um criado que ele amava muito. E ele falou, meu criado, ele está muito doente. Muito doente. O Senhor falou, eu irei lá contigo, na tua casa. Aquele homem poderoso, centurião, comandante de 100 homens, ele virou e disse, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Mas diz uma só palavra, e o meu criado será curado. O Senhor Jesus virou e disse assim para as pessoas, nem mesmo em Israel, porque ele estava falando de um estrangeiro, nem mesmo em Israel tenho encontrado tanta fé. E aí ele virou-se para aquele centurião e disse, vai, e como creste, te seja feito. E a partir daquela hora, diz a palavra lá, Mateus capítulo 8, o servo dele foi curado. Curado. Mateus 8, capítulo 15, do versículo 21 ao 28, uma mulher cananeia, estrangeira, os cananeus, eles eram desprezados pelos de Israel. Ela tinha uma filha, ela mesma diz, miseravelmente endemoniada está minha filha. O Senhor Jesus falou assim, eu vim só para dar o alimento para o povo de Israel, não para os outros. Ela falou assim, mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas de pão que cai da mesa dos seus senhores. Olha a fé dessa mulher. E essa fé subiu e tocou no coração de Cristo. E o Senhor Jesus disse para ela, mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. O que eu quero que você entenda, querido, é que Deus ouve a tua oração, Deus ouve o teu clamor. Deus não está longe, Deus não está distante, você pode tocar no coração do Deus Todo-Poderoso, com a tua oração, com a tua fé, com o teu jejum. A mulher do fluxo de sangue, Mateus 9, 22, 12 anos com fluxo de sangue. Imagina a condição de saúde daquela mulher. Gastou tudo que tinha, sofreu muito na mão dos médicos. Mas ela falou, se ao menos tocar na orla dos seus vestidos eu serei curada. Então ela foi, por causa da multidão, se agachou e foi se esgueirando. E quando chegou bem perto e ela tocou na orla dos vestidos do Senhor Jesus, ela foi imediatamente curada. E o Senhor Jesus falou, alguém tocou em mim, porque senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher então se revelou, e o Senhor disse para ela, filha, tem bom ânimo, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Querido, tocou no coração de Cristo, tocou no coração de Deus, mas uma fé tão grande que não foi somente para a cura, mas foi para a salvação da sua alma. Ouviu? Muito bem. O rei Ezequias, Deus mandou avisar para ele, põe a tua casa em ordem, que vais morrer, certamente morrerás. E ele se virou para a parede, e ele clamou ao Senhor, falou, Senhor, eu fiz pela tua causa, pelo teu povo, não querendo cobrar de Deus, mas dizendo, olha o meu amor, tem misericórdia de mim. E diz a palavra que ele chorou muitíssimo. E antes que o profeta Isaías saísse do palácio, Deus falou, volta e diz para Ezequias, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração. Você entendeu, meu querido? Deus viu as lágrimas dele, pode ver as tuas também. Deus ouviu a oração dele e com toda e absoluta certeza, com quase 50 anos de evangelho, eu te digo, ele ouve a tua oração também. E aí Isaías falou para ele, Deus falou para ele por Isaías, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu te sararei, eu te acrescentarei 15 anos de vida. Eu quero parar aqui para te explicar. Olha, a oração de Ezequias mudou a história. Porque Deus, preste atenção, Deus muda a história por amor a uma vida. Era para ele morrer ali, mas a sua oração e as suas lágrimas chegaram até o trono da graça de Deus, tocaram no coração de Deus, comoveu o coração de Deus,
e a misericórdia de Deus prevaleceu. Isso é possível para você? É possível para mim? Entendeu? O nosso Deus é o mesmo Deus de Ezequias. E ele ainda disse: te livrarei dos teus inimigos, no caso, o rei da Assíria. Para terminar esta parte, sabe? Quando eles foram no deserto, eles foram espiar a terra, voltaram, viram gigantes, foram 12, viram gigantes, viram cidades fortes e que desejaram, o povo desejou voltar para o Egito. E Deus falou para Moisés, Êxodo capítulo 14, leia lá, Deus falou para Moisés assim, no versículo 12, eu farei de ti, exterminarei esse povo, acabarei com esse povo e farei de ti um povo maior e mais forte do que esse. Resolveria todos os problemas de Moisés, porque para dirigir 3 milhões e meio de pessoas rebeldes não é nada fácil. Mas Moisés, no versículo 19, Moisés clamou, perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Clamou, o clamor dele subiu aos céus, o clamor dele chegou até a presença de Deus, o clamor dele tocou o coração de Deus, o clamor dele moveu o coração de Deus. E Deus disse para Moisés, conforme a tua palavra, lhes perdoarei, quer dizer, perdoarei ao povo, lhe perdoarei. Querido, por que eu dou esses exemplos? Para que você saiba, Deus não está distante. Deus não é um Deus de longe. Deus é um Deus de perto, pertíssimo. Fé move a mão de Deus. E para Deus, eu quero que você saiba, está escrito, o Senhor Jesus fala, aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Eu já vi gente ser curada de câncer, eu já vi gente ser curada de leucemia. Uma vez nós estávamos realizando um batismo, uma mocinha, jovenzinha, com leucemia, ela entrou na piscina e no momento em que nós estávamos efetuando o batismo, toda aquela água ficou uma água brilhante, 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 brilhante. Quem conhece o branco de Deus vai entender. E de repente Deus falou, ela está curada. Esse é o nosso Deus. A tua fé faz com que o impossível seja realizado por Deus, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Entenda isso, querido. Nada, nem ninguém, essa história que o diabo impede que eu esteja na presença de Deus é conversa mole, porque Deus tem mais poder do que ele e a tua oração ultrapassa o teto e chega até a ele. A palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo de número 6, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que é um justo? Não existe homem justo por si só. Nenhum. Porque está escrito, não há um bom, nenhum. O justo é aquele que tem Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nós somos justificados perante Deus por Cristo Jesus, pela sua obra na cruz do Calvário. Queridos, Daniel, para obter uma resposta de Deus, ele jejuou e orou durante durante 21 dias. E o anjo veio e trouxe a resposta. Sabe? Eu quero te dizer isso. Entenda. Por favor, entenda, para Deus não há impossível, Deus não está longe, Deus não está morto, Deus está vivo, Deus está vivíssimo, Deus está perto de você, Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer que você dobre os seus joelhos e entre na presença dEle, clame com o seu coração, derrame a tua alma, derrame o teu coração perante a Deus e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida, o que Ele vai operar na tua vida. O Salmo de número 34, no versículo 17, diz assim, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e livra-os de todas as suas angústias. Toque no coração de Deus. Toque no coração de Deus. Seja corajoso. Seja corajoso. Seja ousado. Seja ousado. Jacó falou assim, eu não te deixarei subir ao anjo
enquanto tu não me abençoares. Ele não quis dar ordem ao anjo, ele estava clamando e pedindo. Então, querido, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual a circunstância da tua vida e nem quero saber, porque quem precisa saber é Deus. Então, sabe o que você faz? Toque no coração de Deus. Não tem impossível para Deus. Toque no coração de Deus. Jejue, ore, clame, dobre os seus joelhos. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus vai ouvir a tua voz. A tua fé vai subir, atravessar o teto e vai chegar até o trono da glória e da graça e da misericórdia e do amor de Deus. E Ele dará ordem, como está escrito na palavra, Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que venham e operem a teu favor. Amém? A enfermidade é problema? Queridos, Deus ressuscitou Lázaro, Deus ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, Deus ressuscitou Talita, que a gente fala Talita, mas Talita faz parte de uma frase. Amado, Deus quer te abençoar também, Deus quer nos abençoar e você pode tocar no coração de Deus, ligar o teu coração ao coração de Deus e Ele ouvirá e Ele operará e Ele te abençoará. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus aos nossos corações hoje. Desculpe pelo tempo, que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e a mão dele esteja estendida para te guardar e te livrar, e a sua direção seja uma realidade no teu caminhar. Fique na paz, fique na graça e fique no amor de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da nossa alma. Amém. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.